Olá, professoras e professores de educação infantil de crianças de 4 a 6 anos. Sejam muito bem-vindos ao Construir Caminhos, Educação Socioemocional na Prática. Aqui eu discuto com você quais são os benefícios de aplicar a educação socioemocional na sua sala de aula e como fazer isso. O meu nome é Dani Taki e o caminho do dia é alunos protagonistas, 3 vantagens. Vamos lá, eu vou dividir com você a tela do meu computador e a gente vai ver como que faz isso, quais são essas vantagens. Então, eu vou entrar aqui e vou dividir a minha tela, dividindo, valendo. Alunos protagonistas, 3 vantagens. Primeiro de tudo, vamos entender ou vamos relembrar o que é aluno protagonista. Bom, a BNCC traz o aluno protagonista em sua formação e em sua aprendizagem. Então, vamos fazer aqui uma analogia. Lá no mundo das novelas, o que é o protagonista da novela? Que é ser o protagonista da série. Ele é quem? Ele é o ator ou ele é a atriz principal, não é mesmo? É toda a novela, toda a série gira em torno deste ator, dessa atriz principal. Então, vindo para a nossa sala de aula, quem é esse aluno, que é um aluno protagonista? Toda a atenção da sala de aula está dentro, está formada, todo o planejamento está de acordo com a necessidade deste aluno, desta criança. Então, a gente vai fazer o quê? Esse aluno, que ele é o ator principal da nossa sala de aula, significa que o nosso planejamento, ele é de acordo com a necessidade dele. A necessidade dele, tanto necessidade da idade, né? As atividades vão ser de acordo com a idade dele, quanto o interesse dele. Então, nós, professores, estamos na escola para o aluno. Então, não é mais aquela ideia de que o aluno vem para a escola para aprender o que o professor acha que ele deve aprender. Isso não existe mais. Então, a gente está lá, professor está na escola para o aluno. Não estamos lá para fazer vontade de aluno. É diferente. Fica aqui comigo que você vai entender. Então, o aluno protagonista, ele é o conceito no qual a criança desempenha um papel ativo. Ele desenvolve um papel ativo na construção do próprio aprendizagem. Do próprio aprendizado. Opa! Ela não apenas está lá para absorver como uma esponja os conteúdos, mas sim, ela está lá para agregar. Esqueci aqui de desligar meu telefone. Ela está aqui para agregar. Então, ela também pesquisa as informações, ela expõe as suas ideias, ela debate, ela cria. Então, é um cenário no qual o estudante, a criança, é um aliado na busca pelo conhecimento. E a escola está lá para motivar esse estudante a perseguir esse conhecimento e compô-lo em um conjunto com o professor e com os outros colegas. Então, não é aquilo que ele é o rei, tudo para mim. Não. A gente está aqui numa equipe, a gente tem o professor, que é o orientador, a gente tem a criança e a gente tem os colegas, né? Não é aluno, não é aula particular, é sala de aula, então é com todo mundo. Qual é o papel principal do professor nessa escola onde o aluno é o protagonista? Então, o professor ele tem que garantir os direitos de aprendizagem
e desenvolvimento. O professor é aquele que observa e vê a necessidade do aluno. Então, gente, é muito importante que você, na sua rotina, você tenha um momento que você vai observar os seus alunos. Você tem que conseguir fazer, ter no seu planejamento, na sua rotina, na sua semana, um momento que você vai parar e você vai falar, agora eu vou observar, tá? Então, o professor, ele não segue nenhum roteiro e nem planejamento fixo. A gente já falou muito sobre isso no vídeo sobre o planejamento anual, que um planejamento, ele é flexível, ele não é fixo, ele não é engessado. Então, o papel do professor, colocar o aluno no centro do processo, eu tenho que vê-los individualmente. Então, vamos supor que você planejou que você vai contar uma história no jardim. Então, agora, hoje é o dia que você planejou a história e você planejou que essa história vai ser contada lá no jardim. Você vai até o jardim com as suas crianças e você senta todo mundo lá, pega o seu livro, faz a roda, faz o seu ritual e as crianças estão olhando a formiguinha que passou, as crianças estão olhando a abelha que voou, é verão, tem uma cigarra, cri, 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 e as crianças estão todas interessadas, e isso o que que é? E você planejou contar uma história no jardim. Você, como um professor, autoridade, você como um professor que tem um planejamento flexível, o que que você faz? Você fecha o seu livrinho e você vai atender às necessidades daquelas crianças. Qual é o interesse dela? A maioria das crianças, elas querem saber por que essa formiguinha está passando aqui, por que essa cigarra está cantando, por que pulou esse grilo. Gente, é isso que você vai fazer. Você vai agora atender oh meu Deus, essa necessidade dessas crianças nesse momento. Quer dizer que você nunca mais vai contar essa história? Não. Quer dizer que hoje não é o dia. Tem dia que não adianta, né? Já aconteceu comigo de eu planejar um monte de coisa e as crianças estarem todas elétricas e, gente, não é hoje o dia que a gente vai fazer essa atividade. Hoje a gente vai ter que ficar no parque mesmo. E hoje essas crianças vão correr muito, porque elas estão precisando correr e eu não vou ficar aqui gladiando com o aluno. E tem dias que você planejou uma atividade super legal lá no pátio e as crianças não estão afim, gente. As crianças estavam afim de hoje até escutar uma história e daí você vai contar aquela história. Entendeu? Então, ela é flexível. Não quer dizer que você chega lá na escola e você está sem nenhum plano, que você não vai planejar nada. Não, não significa isso. Você tem um planejamento. Pode ser que hoje não funcionou. Então, aquilo que você planejou outro dia para o tema da natureza, então você vai pegar aqui e você vai trazer esse planejamento para cá. Ou você vai simplesmente, nesse dia, observar qual é o interesse e naquele momento que você tinha naquele momento que você tinha planejado, aqui vai ser umas ciências, você já sei que as crianças gostaram, as crianças ficaram interessadas nessa cigarra aí que está cantando. As crianças ficaram interessadas nesse grilo aqui que pulou bem na hora que eu ia contar a história e atrapalhou a minha história, né? Então você entendeu? Seu planejamento ele não é fixo, o seu planejamento ele é flexível e faz de acordo com a necessidade e o interesse das crianças. E qual é o papel da escola, então? Então, o papel da escola é respeitar esse protagonismo que ele já existe, porque as crianças, elas já existem, elas já vêm de fábrica
com esse interesse. Por quê? Porque é um processo natural do ser humano, é um processo natural da criança. A escola, ela auxilia esse protagonismo que já vem da criança, ela tem um papel fundamental de não limitar nem o olhar da criança e nem esse desenvolvimento da criança. Então, a professora que planejou contar a história no jardim e ela vai contar essa história porque quem manda aqui sou eu e quem sabe sou eu, ela está limitando o olhar da criança e ela está limitando esse desenvolvimento, né? E a gente não está aqui para isso. Qual é, então, o primeiro passo a dar? Eu sempre gosto de dar o primeiro passo, né? Existe sempre um passo a passo que é cheio de detalhe, que é cheio de atividades e de teoria, que isso não tem como dar num vídeo rapidinho na internet, né? Isso a gente dá num curso. Mas, de qualquer maneira, eu sempre gosto de te dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tudo começa com um acolhimento. A criança, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir segura. É fundamental que o professor ele conheça a necessidade de cada criança que está no seu grupo. Isso é fundamental, porque só assim a criança vai se sentir bem dentro dessa sala de aula e só existe aprendizagem quando ela se sente bem. Eu vou fazer aqui uma analogia para ficar um pouquinho mais claro com uma planta. Por exemplo, não adianta você querer colocar um monte de planta na sua casa. Daí um belo dia, um belo sábado, você acorda decidida a colocar plantas na sua casa. Daí você vai lá e compra planta e põe planta e mais que planta. Gente, a planta, ela só vai crescer, até a planta, né, é um indivíduo individual. Ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver se ela estiver no lugar onde ela precisa. Por quê? Porque tem planta que precisa de pouca luz, tem planta que precisa de muita luz, mas não muita luz direto nela. Ela precisa de muita luz indireta. Tem planta que gosta do sol na cabeça. Planta que gosta de muita água. Tem planta que gosta de pouca água. Você entendeu? É a mesma coisa com a criança. Se a gente cuidar errado da planta, a planta morre. Né? Se a gente não, quando a gente for comprar uma planta, a gente tem que saber, em primeiro lugar, você já tem que sair de casa, até para comprar planta, você tem que ter um planejamento. Você tem que sair, quando você vai sair para comprar uma planta, você tem que pensar, tá, eu quero uma planta para colocar na minha sala. Esse lugar onde essa planta vai ficar, ela bate muito sol, ela bate pouco sol. Daí que você fez esse planejamento, você vai lá na loja e fala, olha, eu tenho uma sala que bate o sol da tarde, bate o sol, entendeu? Tudo você tem que primeiro pensar, refletir e planejar, até para a planta. Imagina para a sua sala de aula que você está lidando com alunos. Por quê? O aluno, ele não morre literalmente, né? No sentido literal como a planta morre mesmo. Mas quando a gente não conhece a criança, então a gente pode matar o interesse que a criança tem na aprendizagem. A gente pode matar a autoestima da criança, a gente pode matar um monte de coisa ou deixar grandes lesões dentro dessa criança. Então, não estamos, quando a gente não está dando espaço para ela se desenvolver integralmente, estamos causando lesões graves nessa criança. Então, é o papel da escola dar espaço para que essa criança se desenvolva integralmente. É preciso a gente fazer com que a criança se sinta pertencentes e valorizadas. Então, a gente pode valorizar a criança, a gente pode
existem várias maneiras de valorizar, mas eu não vou me ficar bastante tempo aqui nesse tema, porque o vídeo de hoje são as 3 vantagens de ter alunos protagonistas. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso, gente? Conhecendo o que ela gosta, conhecendo o que ela consegue fazer ou o que ela não consegue fazer. O professor tem que estar de olho e não exigir que ela faça uma coisa que ela não é capaz de fazer, porque ainda ela não está na idade. Às vezes ela está na idade, mas ela não tem ainda essa maturidade, porque de repente não foi desenvolvido na casa dela. Então a gente tem que respeitar, conhecer para desenvolver. Como que a gente faz isso? A gente traz diferentes atividades para desenvolver, por exemplo, a coordenação motora. Então, eu dei aqui já o exemplo que crianças de 4 a 5 anos, né, elas já são capazes de pegar o lápis em 3 pontas, né? Elas não devem mais pegar o lápis assim, mas sim pegar o lápis em 3 pontas. Então, quer dizer que eu vou ficar dando folhinha de atividade para essa criança ficar passando, cobrindo pontilhado? Não, também posso, mas existem outras atividades que a criança pode fazer que ela também desenvolva esses 3 pontos aqui. Como, por exemplo, jogar peão. Como, por exemplo, quando você faz uma atividade na educação física de subir no banco, onde a criança usa a força das pontas do dedo para ela se segurar na mesa ou se segurar num banco assim comprido. Então, existe um monte de atividades que você pode estar desenvolvendo, você traz diversas atividades onde o foco é a coordenação motora, por exemplo. E daí você vai conhecendo e você vai vendo onde a criança ela gosta mais, ela não gosta mais. Para as crianças que gostam de pintar, você tem lá no cantinho a pintura livre, a criança pode ir lá e ela pode fazer aquilo também no horário da atividade livre. Então, você vai trazendo várias atividades para ela ir se aprofundando naquilo que ela gosta. Então, quando ela tem o prazer e envolvimento emotivo e afetivo com as crianças, a aprendizagem ocorre. Só assim, na verdade, a aprendizagem ocorre. Tendo prazer e envolvimento emotivo e afetivo. Então, isso é muito importante, tá? Então, a criança, ela tem que querer ir à escola e não ir à escola por obrigação. Ah, porque é importante para a sua vida. Ainda que no jardim da infância, como ainda tem bastante tempo para brincadeira, as crianças ainda gostam, costumam gostar de vir. Tem criança que chora bastante, né? Mesmo depois do tempo. Preste atenção, alguma coisa estamos deixando de oferecer a essa criança que ela precisa, tá? Então, fica isso na sua cabeça que, tendo prazer e envolvimento emotivo e afetivo, a aprendizagem ocorre. E quais são as vantagens de ter um aluno protagonista? Tá, a gente já sabe o que é um aluno protagonista. Agora me diz, quais são as vantagens de ter um aluno protagonista? Vantagem número 1 é um desenvolvimento de responsabilidade e autonomia. Isso é um processo que ocorre naturalmente. O aluno protagonista, ele desenvolve naturalmente mais responsabilidade e autonomia. Por quê? Porque essa criança, ela não fica mais em frente àquele professor, né, que dá aquela aula frontal de forma estática lá, que não pode falar nada. E quem sabe ali ela esteja absorvendo alguma informação, ou talvez ela esteja divagando com um pensamento bem longe daqui. Então, quando a aula é aquela aula frontal que o professor fala e o aluno absorve,
ele não aprende, o rendimento dele é bem pouco. Agora, quando o aluno ele é protagonista, ele desenvolve automaticamente mais responsabilidade e mais autonomia. As atividades didáticas, quando elas são trabalhadas visando o protagonismo, o que elas exigem? Ações práticas. Ela exige que as crianças estejam ali fazendo, entendeu? Estão praticando, elas estão vivenciando, elas estão experimentando, elas estão tocando, né? Não põe a mão, tem que pôr, gente, tem que pôr a mão, tem que pôr o nariz, tem que experimentar, né? Tem que pôr em prática as coisas. E isso obriga a criança a participar. Então, ela tem que dar a sua opinião, o que ela achou, isso a gente faz bastante na hora da reflexão. E primeiro o que ela acha quando a gente vai contar uma história, antes da gente contar, a gente observa a capa do livro, o que será que vai acontecer nessa história, o que você acha? Ou depois que a gente fez uma atividade, qual é a sua opinião? Do que você mais gostou? Do que você não gostou? O que a gente pode fazer diferente? Entendeu? Pesquisando por conta própria. Então, a gente tem que dar um tempo na nossa sala e trazer os materiais para as crianças pesquisarem o que... pesquisar um determinado tempo, elas vão lá, elas pesquisam e depois elas apresentam o que elas aprenderam para as outras crianças, por exemplo. Elas têm que buscar soluções e argumentar. Então, isso é tão importante, a gente já desenvolver isso desde o jardim da infância, não é? Se nós tivéssemos tido isso na nossa época de criança, muito provavelmente hoje não existiria tanta gente discutindo e falando sem critério, né? Argumentando, impondo as suas opiniões, né? Então, é muito importante a gente já trabalhar isso desde o jardim da infância. A segunda vantagem é que ter alunos protagonistas desenvolve a criação de identidade coletiva. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. O aluno protagonista, ele não significa que você, professor, está lá para fazer vontade de aluno. Faz parte do protagonismo, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento da identidade coletiva. Quem sou eu no grupo? E quem é o grupo na minha vida? Então, vamos rever um pouquinho. O aluno protagonista, o que ele é? O sujeito da sua própria história, né? Então, ele vai adquirindo identidade pessoal, quem sou eu? Então, a gente sempre começa pelo eu, né? Então, quem sou eu? Então, é um autoconhecimento. E depois, dentro desse grupo. Quem sou eu dentro deste grupo na escola? Entendeu? A gente está falando aqui da escola. Depois, ele tem que saber quem sou eu como uma pessoa que faz parte desta família. Mas isso já não é o nosso departamento. O nosso departamento é aqui dentro dessa escola, tá? Por meio do que existe essa criação de identidade coletiva? Então, lembrando do eixo estruturante da BNCC, por meio de brincadeiras e interação, sempre. Por meio das brincadeiras e de experiências com qualidade, de acordo com a idade dessas crianças, de acordo com a necessidade e interesse dessas crianças. Tem turma que você prepara uma determinada atividade, uma determinada brincadeira, que a brincadeira faz um super sucesso, pular corda, por exemplo. Tem turma que não faz sucesso nenhum, gente. As crianças, tipo, acham chato aquilo, pular corda, né? Então, a gente vai vendo isso. Bom, muitas das dinâmicas que contribuem para o desenvolvimento do protagonismo do aluno, elas são realizadas em grupo.
Então, as crianças, quando elas estão divididas em equipes, divididas em times, elas pensam juntas na hora de solucionar problemas, na hora de criar trabalhos criativos e elaborar ações. Dentro do grupo, o potencial de cada um complementa o do outro, contribuindo para um resultado final. Então, a gente tem que fazer atividades que a gente consiga que as próprias crianças percebam o seu papel naquele grupo e que um contribui para o outro para que a gente alcance um objetivo. Nesse processo, as crianças trocam informações, aprendem um com os outros e desenvolvem habilidades sociais e de liderança. Terceira vantagem de aluno protagonista, a criatividade. Ser um aluno protagonista é algo que exige criatividade. Agora vamos conhecer diferentes formas para desenvolver competências socioemocionais para criatividade. Bom, a criatividade, ela não é um dom, tá? Ela é uma habilidade do ser humano ligada à nossa capacidade de invenção e de inovação. Vou repetir, ela não é um dom, ela é uma habilidade do ser humano, que é uma capacidade que está ligada à capacidade de invenção e inovação. Qual é a criança que não inventa, não é? E a gente, pelo menos eu na minha casa, sempre escutei, para de inventar! Não é para parar de inventar, é uma habilidade que a gente tem, graças a Deus. As pessoas inventaram a internet, graças a Deus, né? Um monte de coisas. E todos os dias eu falo, gente, Deus abençoe quem inventou a máquina de lavar roupa. Imagina te ter que lavar roupa no rio, né? Imagina, eu não ia ter tempo de estar aqui falando com vocês se eu tivesse que lavar roupa no rio. Não é? Graças a Deus existem as pessoas que inventam e que inovam. Então, a gente já tem que dar essa capacidade, a gente já tem que desenvolver essa habilidade da criatividade já no jardim da infância. Aposto que a sua cabeça já está borbulhando de ideias. Bom, para desenvolver a criatividade é preciso ser autoconfiante. Então, para a criança desenvolver a criatividade, é preciso ser autoconfiante, não ter medo de errar. Então, olha a importância das regras dentro do seu grupo, viu como é sempre um passo a passo, é sempre um montão de coisas que você tem que ter, como é importante, né? Você saber o caminho a seguir, o passo a passo. Ser autoconfiante é, então, é importante você ter dentro da sua sala de aula que a sua criança, que ela seja, ela saiba que ela pode errar, que ninguém vai chamar ela de burro, que ninguém vai rir da cara dela, porque isso é muito importante, entendeu? Que a criança, porque as crianças, elas querem muito ser aceitas. Então, se ela sabe que naquele grupo, sempre só a criança que sempre tudo acerta, é a criança que recebe os melhores elogios, então ela não vai querer errar. Então, ela também não vai querer inovar, ela vai querer fazer o mesmo, porque daí ela sabe que ela fazendo o mesmo, ela não erra, se ela não erra, ninguém vai rir da cara dela. Entendeu? Então, é muito importante que você, dentro da sua sala de aula, que você deixe bem claro que é proibido rir do coleguinha. Rir porque perdeu, tá? Isso aqui foi um adendo. Então, voltando, para desenvolver a criatividade é preciso ser autoconfiante. Então, não ter medo de errar, não ter medo que ninguém ria de mim. É preciso praticar. Gente, tem aqui em alemão, existe um dito que fala, a prática faz o Meister, né? O cara, o especialista, né? Então, você tem que praticar, 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 fazer de novo e fazer, e fazer, e fazer. Você tem que ser curioso,
Você tem que... Como é que faz isso, gente? E se a gente fizesse assim? E se a gente experimentar? Será que... Entendeu? A pessoa tem que ser curiosa para desenvolver a criatividade e ter a mente aberta para o novo. E não, isso é novo, isso é diferente, isso eu não confio, isso, não quero. E isso vale para os professores, hein? Isso não vale só para as crianças, não. Você, o professor, também tem que ser autoconfiante, também tem que praticar. O professor tem que ser curioso e tem que ter a mente aberta para o novo. Para os dois serve, para aluno e para professor. E vai ter bônus! Para você que ficou aqui comigo até agora, parabéns! Você está comprometido a ser um professor mais valorizado. Você quer mudanças na sua vida, muito bem. A quarta vantagem do aluno protagonista é a eficiência no aprendizado. Sim, o aluno protagonista, ele aprende mais do que o aluno coadjuvante que está lá absorvendo ou não, muito provavelmente não, o que aquele professor autoritário está despejando na cabeça dele. O aluno protagonista, ele aprende mais. E a prova disso é que as atividades associadas ao protagonismo, como o debate, a prática, vírgula, a vivência, praticar, vivenciar, experimentar, tocar, isso ajuda a aprender, ajuda no aprendizado, a interpretação, olhar aquilo e saber, o que será que isso quer dizer? O que será que esse livro vai contar? E outras coisas mais. Essas atividades, elas são capazes de proporcionar um aprendizado de 70 a 80%. 70 a 80%. Você fazendo essas atividades aqui, ó, você promovendo o debate, você promovendo a prática, a experiência, a interpretação e outras coisas, você faz com que os seus alunos, eles tenham uma aprendizagem de 70 a 80%. Isso quem diz é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Então, já vou deixar aqui para você que é um professor que está muito interessado em ser valorizado, que você está muito interessado em ser um professor autoridade e não um professor autoritário, já deixo aqui para você pesquisar o que é essa pirâmide de aprendizagem, quem é esse William Glasser, qual é a diferença, então, do aluno coadjuvante, qual é a eficiência, né? A diferença da eficiência de aprendizagem do aluno protagonista e de um aluno coadjuvante. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula que a gente teve aqui, espero ter podido te ajudar. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui na bio, faça perguntas. Qual é o tema que você gostaria de escutar na próxima aula? Escreve aqui que euzinha vou responder para você. Gente, abraço forte, até uma próxima. Tchau, tchau.